Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, a mais um estudo, né, do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Meu nome é Renata, falamos aqui em nome da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, nossa querida e amada Casa do Caminho. Estamos aqui com muito amor realizando esse trabalho, né? Esse grupo aqui de estudos que a gente faz pelo Facebook, estão todos mais do que convidados a participar conosco. Por isso, muito bem-vindos. A participar conosco. Opa, chama aqui. E hoje, né, vamos começar aqui a nossa live, dando alguns recadinhos da nossa casa, aqui da própria live, e o estudo vai começar às 20h30 em ponto. Então, aqui para a nossa live, a gente pede que tenha aí uma garrafinha, um copo, uma jarrinha com água. Depois do estudo, nós vamos fazer as vibrações, passe coletivo e fluidificação da água. Então, muito importante vocês terem uma aguinha aí com vocês. Se tiver alguém doente em casa, separe a água do enfermo, que ajuda a espiritualidade a separar o remedinho, certo? Então, coloquem aí. Outro recadinho da nossa live é que vocês curtam, compartilhem, mandem recadinhos aí. Já já vou ler o recadinho de vocês para que aconteça o engajamento aqui no Facebook e o nosso vídeo apareça para mais pessoas, né? Que o nosso grande objetivo com esse vídeo é levar ao maior número possível de pessoas o esclarecimento sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, certo? Esse é o nosso maior objetivo. Vocês também nos comentários podem colocar nomes para as vibrações. Identifique o nome, se a pessoa é encarnada ou desencarnada. Também temos a listinha de vibração dos bichinhos de estimação. Podem mandar aí nos comentários nome e que bichinho que é. Renata, tenho vergonha, eu não quero escrever o nome da pessoa aqui na live. Enfim, podem pegar um papel, colocar aí do ladinho de vocês com os nomes, que as intenções também serão direcionadas, tá bom? Porque o que importa é o que temos aí no nosso coração e na nossa intenção. Então, esses são os recadinhos da live. Depois, se eu lembrar de mais alguma, eu falo. Recadinhos da nossa Casa do Caminho. Casa do Caminho, temos uma sede, estão acontecendo palestras presenciais no Campo Limpo, fica a nossa sede. Funciona terça e quinta, às 20 horas, palestra e passe. Sexta-feira, às 14 horas, palestra e passe. Domingo, 9, 10 e 11 horas, palestra e passe, tá? Pedimos para quem quer ir na palestra nesses dias que eu falei, mandar uma mensagem no WhatsApp que tem um botãozinho aqui na nossa página, né, da Casa do Caminho, não sei onde é que tá, onde vai aparecer aí para vocês, mas que vocês podem apertar o botãozinho aí do WhatsApp na página principal do Facebook e por lá fazer o agendamento para participar da palestra. Renata, por que agendar? Porque a nossa casa é pequenininha e não cabem muitas pessoas sem aglomerar. Então, por isso a gente agenda para evitar aglomeração. Nunca, pessoal, deixamos de usar máscara, tá? Então, nesse momento que está crítico novamente, gripe, Covid, ressaltamos a obrigatoriedade de ir de máscara, tá bom? Então, tem que usar máscara lá o tempo todo, porque, repetindo, o nosso espaço é muito pequenininho, tá bom? Então, fica o convite. Aos sábados, temos a evangelização infantil, das 8h30 às 10 horas, tá? Quem tiver filho, sobrinho, alguém que queira levar, pode levar lá na evangelização infantil. No sábado não precisa agendar, porque a casa é todinha das crianças. Então elas ocupam o andar de cima, o andar de baixo, então aí não tem aglomeração. Então não precisa ir agendado, tá? As crianças estão livres para ir quando quiserem. Deixa eu ver mais recadinhos da nossa casa. Pessoal, nossa casa, ela é mantida por um bazar que nós temos, né? Que funciona lá na nossa sede mesmo, de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Tem bastante coisa bacana lá no nosso bazar e também aceitamos doações para serem revertidas lá no bazar. Então, quem quiser doar roupa, sapato, utensílios domésticos, tudo, a gente aceita tudo. Renata, já me pergunta, vocês aceitam roupa de cama?
Aceita. Aceita almofada? Aceita. Aceita meia? Aceita. Qualquer tipo de roupa que esteja, né, em condições de outra pessoa aproveitar, nós aceitamos. Sapato, a mesma coisa. Renata, troquei meu jogo de louça. Ai, antiga, posso levar para casa caminho? Pode. Tudo, aceitamos tudo, tá? Atualmente a gente só não tem aceitado móveis porque o nosso espaço atual é pequeno, não tem como a gente receber, tá? Sofá, essas coisas. Mas se vocês estiverem doando e quiserem ajuda para direcionar essa doação, a gente pode ajudar também, tá? Só nos procurar, certo? Agora faltam aí 5 minutinhos para a gente começar, então vou dar uns oizinhos aqui pro pessoal que tá mandando mensagem, tá? Vamos ver. Ai, desculpem. Eu não estou mais gripada, estou ótima, mas esse pigarrinho, né, ainda fica com a gente. Oh, meu Deus. Maria, minha flor, boa noite, seja bem-vinda. Angelina Colombo, minha amiga, seja bem-vinda. Ildinha, boa noite, seja bem-vinda. Airã, boa noite, seja bem-vinda. Seu Décio, um beijo para minha amiga Rosana, pro Cauã, boa noite, sejam bem-vindos. Elza, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Marilene, boa noite, Mari, seja bem-vinda. Deise, minha linda, minha amiga querida, seja bem-vinda, boa noite. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Marlene, boa noite, seja bem-vinda, Marlene. Estherzinha, minha amiga, saudade de você, Estherzinha, boa noite, seja bem-vinda. Adailton, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí. E a turma está se conectando aqui. O numerinho está aumentando aí de pessoas conectadas. Muito bom. Vão sendo todos muitíssimos bem-vindos. Vou deixar minha aguinha aqui abertinha. Para a hora que começarmos, a gente já. Isso mesmo, pessoal. Vão mandando aí os nomes para as vibrações. Pedindo cura, perdão, saúde, né? Que juntos a gente faz uma vibração mais forte. E tá frio, né? Turma do céu, aqui onde eu tô em Imbu, agora nesse momento está 11 graus com chuva. Que frio. Muito frio. Eric Meire, boa noite. Nós que agradecemos aí a presença de vocês. Muito bem. Vou contar um segredo para vocês. Eu tenho um aquecedorzinho ligado aqui embaixo da minha mesa. Eu vim ligar ele para esquentar a perna um pouquinho. Por isso que eu dei essa sumidinha. É muito frio aqui, gente. Eu sou intolerante ao frio. Queria muito gostar do frio, né? Porque no frio eu acho as comidas do frio mais gostosas, acho o frio muito bonito, mas olha, sentir frio não é comigo, viu? Iraci, minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Gustavo, meu querido amigo, boa noite, ótimo estudo para nós, seja bem-vindo. Valquíria, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda, muito feliz em ver você aqui. O pessoal tá chegando, na hora que a gente abriu a live tinha 11 pessoas, agora já está aparecendo aqui 19. Muito bem, vamos sendo todos muito bem-vindos a este encontro. Deu uma caidinha aqui, né, pessoal? Mas voltou. Voltou. Boa noite, Elisena, minha amiga querida. Muito feliz em ver você aqui. Seja bem-vinda.
Adailton, muito obrigado pelas estrelinhas, são muito bem-vindas. Eu vou mandar, Elza. Frio e chuva, vá para a casa da Elza. Assim fica todo mundo feliz, né? Regina Mobará pedindo vibrações. E há pouco, quando foi aqui, e as noites de inverno, né? Não todas, mas tem noite de inverno que é muito bonito aqui. Hoje a lua estava assim, parecendo um sol, bem amarelinha, iluminada, aquela lua amarela dourada, né? Estava um céu muito lindo, apesar do frio hoje. Já fiz minha sopa, Elisena. Eu faço sopa todo no inverno, eu faço sopa todos os dias. Eu amo uma sopinha, né? Então, inverno, as comidas do inverno eu amo. Chocolate quente, é, sopinhas diversas, eu faço muitas. Hoje eu fiz sopa de ervilha. Uma delícia está. Já comi, inclusive, para vir aqui para a live bem alimentada. Já uma delícia. E eu gosto dessas comidas do frio. Arroz doce, canjica. Gosto tudo disso aí. É bom demais, né? Uma polentinha. Muito bom. A Elza falando que aqui em casa só ela que gosta do frio. Mas sabe, Elza, eu conheço bastante pessoas que gostam do frio também. É isso aí. Deu o horário? Bora lá estudar, turma? E no final a gente bate mais um papinho, né? Então vamos nos unir aqui em oração para entrarmos aí nessa harmonia do estudo de hoje, que é uma delícia da gente conversar. Vamos lá? Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos amigos espirituais, Dr. José Maurício, nossos guias em particular. Vamos nos harmonizando, nos conectando com a espiritualidade maior. E vamos nesse momento agradecendo a Deus pela nossa vida, a Jesus por ter deixado o seu evangelho, os teus ensinamentos. Vamos agradecendo aos espíritos protetores por sempre estarem conosco e vamos pedindo humildemente que eles possam estar presentes em nossos lares, nos auxiliando com o entendimento da lição de hoje, nos auxiliando com o nosso tratamento espiritual e vamos pedindo principalmente que eles nos auxiliem a colocarmos em prática as lições do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Ai, como é gostoso, né? A gente fechar os olhos, a gente pensar em Deus, pedir a proteção dos espíritos, né? A gente já vai sentindo essa harmonia que é muito bom, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Pessoal, vou pedir só licença para vocês, um segundinho para eu fechar a porta aqui, tá? Só um minutinho. Voltei. Peço desculpas aí. Acho que aqui o pessoal da vizinhança tá meio animado e aí tava vindo um barulho que tava me desconcentrando. Mas já estou aqui de volta novamente. Acabei de ver aqui que entrou também Hilda, minha querida amiga, e a dona Ismeia. Seja muito bem-vinda, Ismeinha, meu amor. Muito feliz de ter você aqui. Então, bora lá, né? Como eu dizia, é muito bom a gente fazer uma oração, a gente se conectar com o plano maior, né? E aí vamos começar a lição nesse clima de oração maravilhoso. A lição de hoje é a lição 159, chama A Posse do Reino, e está na Bíblia, né? No Evangelho, no Novo Testamento. Pessoal, vocês sabem, né? A diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Vou dar uma dica aqui, depois vocês procurem. Vou falar para vocês, mas, né, para incentivar vocês aí cada vez mais conhecer um pouquinho mais do Evangelho, né? O Antigo Testamento são aquele dos profetas, né? E o Novo Testamento é a partir de Jesus. E aí busquem saber um pouco mais sobre isso. No Evangelho, no Novo Testamento, tem um livro chamado Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas.
tá? O evangelista Lucas era também o discípulo do apóstolo Paulo, que tem toda a história aí que vocês conhecem, né? Da conversão do Saulo que se torna Paulo, que é tudo muito lindo. Todas lições muito importantes que norteiam a humanidade até hoje, né? Os cristãos até hoje, porque nós seguimos a doutrina espírita, mas somos cristãos porque acreditamos, né, na vinda do Cristo Salvador e nas lições e nos exemplos que ele aqui nos deixou. No livro Atos dos Apóstolos, Lucas conta várias passagens, várias coisas que aconteceram com aqueles que estavam levando a palavra do Cristo adiante. E foram muitas as dificuldades, a gente sabe, né? Apóstolo Pedro, por exemplo, morre crucificado de ponta cabeça, levando a palavra do Cristo adiante. E muitos outros, né, foram martirizados por conta de levar a palavra do Cristo adiante. O próprio Paulo foi decapitado, foi apedrejado algumas vezes, foi preso diversas vezes, tentando, né? Tentando não, porque ele conseguiu, levando, né, de fato, a palavra de Jesus aos quatro cantos daquele mundo que era conhecido na época, tá? Então, este livro fala sobre isso. Esse trechinho está lá no capítulo 14, no versículo 22, e ele fala assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Se a gente ler um pouquinho antes e um pouquinho avante desse trecho do Evangelho, a gente vai ver que ele está contando realmente como era difícil chegar nas cidades e falar de Jesus e trazer essa boa nova. Então ele está contando justamente isso, do sofrimento que o Paulo teve, que foi apedrejado em uma das cidades, e chegou em outra e não desistiu. Então ele está querendo dizer isso, assim, para a gente entrar, né, para a gente ter a posse do reino de Deus, exige sacrifício nosso, não é algo assim fácil. E o Emmanuel vai trazer, eu vou ler também aqui a lição do Emmanuel, que a palavra do Emmanuel é muito maravilhosa, mas ele quer dizer o seguinte, que não tem como você comprar, não é igual a gente compra uma casa. Então assim, ó, comprar uma casa já não é fácil, né, pessoal? Precisa de muita luta, muito trabalho. Mas o reino de Deus não tem a ver com isso, a gente não pode comprar, tá? Não existe, vou comprar um pedacinho de terra no céu. Isso não existe, tá? O reino de Deus, ele começa a ser construído dentro de nós, com a nossa reforma íntima. E não é rápido, é demorado, não é fácil, é trabalhoso, precisa de se ter calma, paciência, confiança e perseverança. Não é em uma única vida, por isso nós acreditamos na reencarnação. São várias as provas que a gente passa para poder nos melhorarmos e alcançarmos esse reino de Deus, tá? Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Então, temos que começar, né? Muitas lições a gente vê aqui, elas se repetem, né? Assim, o contexto dela. E por que será que se repetem? Será que é porque a gente precisa realmente levar mais a sério essas lições? Por isso que elas vêm tão repetitivamente aí, né? Será isso? Eu acho que é, viu, turma? Vamos lá. Ele começa assim. O evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos, né? Então o evangelho não está enganando, não está falando assim, vai que é mole, vai que é faca quente na manteiga. Jamais. O evangelho, inclusive aqui no livro Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 14, no capítulo 15, ele está justamente narrando as dificuldades que é mudar, as dificuldades que é aceitar as lições do Cristo, né? Porque a gente consegue, muitas lições do Cristo a gente já aprendeu, mas praticar é um pouquinho difícil ainda para nós. Por isso a gente deve perseverar. Renata, mas por que, né, você tá falando que a gente já conhece e que a gente não pratica? Porque não parece óbvio conhecer uma coisa e não praticar ela. Mas é isso mesmo, né? Por exemplo, perdoar 70 vezes 7. A gente já sabe essa lição de Jesus de cor e salteado, né? Até quem não é muito estudioso da Bíblia
sabe disso, né? Você fala, ai, quantas vezes tem que perdoar? A pessoa sem pensar vai responder 70 vezes 7. E quantas vezes você tá perdoando? Ah, uma, duas, três, nenhuma, né? Isso que eu digo que é difícil. Amar ao próximo como a si mesmo, enquanto o próximo tá fazendo nossas vontades, né? A hora que ele fala não para nós, o amor também já vai por água abaixo. Não julgar o outro, mas não julgar, a gente nem sabe da história, a gente já está tirando conclusão. Então, assim, nós já conhecemos as leis de Deus, né? Nós já conhecemos essas leis que Jesus nos trouxe. E a gente ouve elas toda hora, fica até meio chatinho, toda hora a gente ouvindo as mesmas lições. Mas por que a gente está ouvindo toda hora as mesmas lições? Porque a gente ainda não está conseguindo cumprir as danadinhas. Mas vamos conseguir. Então o Emmanuel já começa falando assim: ó, o evangelho não engana ninguém. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. É vulgar a gente querer subornar Jesus. Olha, vou ficar de jejum, em troca o senhor me dá isso, o senhor me dá aquilo. É improcedente. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade excelsa. E eu ainda complemento aqui, não será também muitas idas no centro espírita. Né? Se eu não modifico o meu coração, não adianta eu chegar lá no quando eu partir para a espiritualidade que desencarnar lá, que eu chegar lá do outro lado eu falar, ah, mas eu não faltava no centro espírita nem um dia por semana. Eu, nossa, eu ia mais que uma vez, então eu mereço um lugar privilegiado. Eu falar, é? E o seu coração? E o fulano e Beltrano que você tinha que ter ajudado dentro da sua casa e você não ajudou? E as pessoas que estavam ao seu alcance, você dá um abraço, você ouvir, você dá uma palavra amiga e você não deu. E aí dentro do seu coração, esse monte de rancor que você guarda, não resolveu nada, né? Então, nós vamos sim ao centro espírita, quem é cristão, à igreja, à missa, nós vamos sim, é importante, faz parte. Desde que aquilo que a gente vai ouvir lá nos transforme de verdade, né? Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo, que é isso que eu acabei de dizer, né, pessoal? Temos sim que ir, faz parte, é uma super ajuda, é um instrumento, uma ferramenta de melhora, mas não é só isso. Não é só chegar lá no centro espírita também. Tem uma turma que vai, encosta a cabecinha na parede e dorme a palestra inteira. Não adianta. Se não escutar a palavra, se não processar aquela palavra, se não for lá de coração. A gente entende, né, que uma vez ou outra a gente tá meio cansada. Tô nem julgando, mas tem pessoas que toda palestra, ó, aproveitou o quê? Nada, né? Então busque um horário, busque dormir mais cedo, busque estar atento ali àquelas palavras, né? Busque se esforçar, porque senão não adianta, né, pessoal? Ir dormir lá na missa, na palestra da igreja, não vai resolver nada. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, né? Então dá para comprar uma indulgência. E a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcela de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificarão por meio de justos testemunhos, que é aquele exemplo que eu dei agora há pouco, né? Vamos chegar lá na espiritualidade, vamos falar só que a gente não faltava em nenhuma palestra, adiantou? Não adiantou, né? Então, a palestra é sim, como ele falou, maravilhosa, edificante, mas se a gente não pôr em prática, se a gente não começar pelo menos a admitir que a gente faz as coisas errado e que a gente precisa melhorar, vai ser difícil, né? Admitir, não, ainda não consigo tal coisa, hoje eu tive uma atitude que não foi boa, amanhã eu vou tentar ser melhor. A gente não começar a praticar isso, né? A danadinha lá da reforma íntima, não vai. Isso não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes no
Copro. Como não se colhe trigo sem campo lavrado, né? Uma estátua, do que for, de mármore, de madeira, de argila, o que for, ela precisa ser esculpida, né? Senão ela não tem aquela forma bonita. Aquele dá o exemplo do trigo, do alimento, se não for plantado, cuidado, cultivado, não tem o alimento. E a gente é a mesma coisa, então a gente precisa sim ser esculpido, e o que nos esculpe muitas vezes é a dor, muitas vezes é o trabalho árduo, muitas vezes é o sacrifício, muitas vezes é abrir mão de alguma coisa, né? Porque às vezes quando eu comecei a estudar doutrina espírita, falava em sofrimento, eu já pensava, ai meu Deus, então para eu aprender, eu vou ter que ter uma doença grave, eu vou ter que passar por uma dificuldade muito grande, mas quando ele fala de sacrifício, o sacrifício às vezes não é esse de você ter doença, de você sofrer, de dar tudo errado na sua vida. Muitas vezes o sacrifício é a gente trabalhar com amor, tratar o outro com amor. Nossa, Renata, é sacrifício tratar o outro com amor? É, de quem você não gosta, é, né? Até que aquilo vire verdadeiro, no início é sim um sacrifício. É a gente abrir mão de muitas coisas que a gente precisa para se melhorar. Abrir mão do quê? Abrir mão dos vícios, abrir mão de coisas que a gente sabe que a gente não precisa mais, de drogas, de bebida, de excesso de comida, de excesso de festa, né, tem gente que quer estar em festa, em êxtase o tempo todo. A gente precisa abrir um pouco disso, né? A gente precisa fazer meditação, se recolher, pensar direitinho no nosso dia a dia, pensar na maneira que a gente trata o outro. Tudo isso faz parte, né, da nossa evolução. Então, é um sacrifício, não é verdade? Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do evangelho por excesso de exortação ao sofrimento, né? Então, a pessoa, isso que eu falei agora, nossa, eu vou ter que me espancar todo dia para poder sofrer o suficiente para melhorar. Não é isso que a gente está querendo dizer, né? No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Então, precisa do sacrifício para a gente alcançar essa alma. E o sacrifício é esse aí que eu falei para vocês. Às vezes, perdoar alguém, tratar alguém melhor, se esforçar para ser melhor, deixar de ficar lá, às vezes, numa internet vendo uma bobeira e pegar um livro para ler, edificante, ou pegar aquele tempinho que você gasta com coisa que não te traz nada e vai ensinar alguém ou ajudar alguém que precisa. Também, pessoal, nesse mundo aqui, que é tudo uma loucura, nós também temos que pegar, às vezes, um tempinho que a gente vai fazer algo improdutivo e usar para descansar, né? A gente vê que as pessoas hoje em dia elas não param nem um minuto, né? Da internet para televisão, né? Não para, a cabeça está sempre a milhão. Também precisa fazer esse sacrifício de ficar quietinho um pouco e descansar, né? Vê quanta coisa. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo como elementos de progresso e autossuperação podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. É bem esse exemplo que a gente sempre usa aí, né? A da gente da plantação, por exemplo, é um ótimo exemplo. Se a gente não vai lá, coloca a semente, aduba a terra, rega, cuida, não dá flor, não dá fruto, não dá alimento. E a gente é a mesma coisa. E eu gosto desse exemplo da semente, porque a gente vê que a semente tem todo um processo, né? Tem um início, ela tem todo um tempo para de germinação, depois de amadurecimento e tudo mais. E nós somos igualzinho à semente, nós também temos esse tempo. A gente também precisa do descanso, do cuidado, né? Esse cuidado começa quando a gente, por nós mesmos, o autocuidado, né? E aí é assim.
Não é fácil, mas é assim, desse jeitinho, não tem outro caminho, né? E tá tudo aí, como Emmanuel começou nessa lição, o Evangelho não nos engana. E o Kardec veio muito trazer à tona essas coisas do Evangelho, né? Quando ele fala de reforma íntima, quando ele traz lá no Livro dos Espíritos todas as explicações para a gente poder refletir, para a gente poder entrar em contato com a espiritualidade, para a gente poder receber a ajuda da espiritualidade. E olha, eu sei que para muita gente não parece, mas a gente está melhorando sim. E a gente tem muita ajuda do plano espiritual. Então, bora pro sacrifício, porque a gente está sendo ajudado, está sendo amparado e vai sempre valer a pena, tá? Se a gente pensar, a gente já sofre menos do que antes, né? Imaginou quando a gente era lá, homem das cavernas, não tinha fogo, não tinha roda, não tinha internet, não tinha nem nada, nenhum conforto, nada. Então, olha hoje como a gente tá, né? A gente já melhorou tecnologicamente. Nós também hoje já nos preocupamos uns com os outros. Quando a gente era o homem das cavernas, o outro era inimigo. A gente via outro ser, a gente não sabia se ele era bom, se ele era ruim, a gente não tinha esse discernimento, a gente se matava, né? Então a gente já passou disso, agora a gente já tá conseguindo. Então aos pouquinhos a gente vai avançando. Para avançar é importante ter essa consciência, fé em Deus, fé em Jesus, fé na espiritualidade e consciência tranquila de que todo dia vamos tentar fazer algo melhor. Certo? Combinado? Eu sempre faço essas combinações com vocês aqui, né? Toda a live. Eu tô tentando fazer meu combinado. Espero que vocês também estejam aí. Certo? Depois de refletir sobre isso, né? Sobre a gente tomar posse desse reino aí para nós, através do nosso próprio sacrifício, da nossa própria melhora, né? Vamos levar aí essas palavras para os próximos dias e vamos, nesse momento, nos juntar aí e vamos vibrar, né? Já vamos começar a pôr em prática a nossa caridade, porque vibrar é um ato de caridade, a gente desejar que o outro fique melhor. Vamos já iniciando aí, né? Tendo consciência de que as vibrações já são um ato aí da nossa caridade, da nossa bondade. Vamos juntos? Então, nesse momento, vamos unir os nossos corações, fazendo com que se forme no plano astral, no plano espiritual, um coração muito grande. E nós vamos, através do nosso coração, para alimentar este coração maior, vamos irradiando amor, saúde, paz, perseverança, perdão, entendimento, fraternidade, caridade, saúde, prosperidade. Então, cada um vai colocando aí o melhor, seu melhor sentimento. E assim formamos um coração muito grande, feito com os nossos sentimentos, com nossos melhores sentimentos. Vamos pedindo que a espiritualidade nos auxilie, né, a vibrar através desse coração por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam, desde o reino mineral até o reino vegetal, animal, hominal, que essa vibração chegue a todos. Vamos vibrar agora mais direcionado, mais especificamente pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, que eles recebam todo o nosso amor nesse momento através desse coração de vibração. Vamos vibrar por todos os dirigentes, pelos líderes espirituais, líderes políticos, que eles sejam envolvidos nessa vibração de muito amor e possam olhar com mais amor aos seus dirigidos, seus tutelados. Vamos vibrar muito amor pelos países em guerra, pelo seu povo que sofre muito, pelos governantes desses países, que eles possam o mais rápido possível levantar a bandeira da paz. Vamos nesse momento, com esse nosso grande coração que formamos através da nossa união, vibrar
por todos os nomes colocados na live de hoje, dos nossos irmãos recém-encarnados, dos nossos irmãos encarnados aqui enfermos, e também aos irmãos pedidos aí na live, no plano espiritual, que todos recebam todo o nosso amor e as nossas vibrações de amor, de cura e de fortalecimento. Vamos vibrar nesse momento também pelos nossos inimigos, perdão. Vamos vibrar nesse momento pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e com a permissão do plano maior, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento que vibramos por nós mesmos, vamos rogando que a equipe espiritual possa fluidificar a nossa água, possa reorganizar os nossos centros de força, possam aliviar as nossas dores, possam aliviar o nosso coração das mágoas, das angústias, possam aliviar nossos pensamentos, nos auxiliando a enxergar um caminho correto. E assim, já vamos nos sentindo mais serenos, com menos dor, mais tranquilos, mais confiantes. Vamos agradecendo esses irmãos, rogando que eles deixem na nossa água tudo aquilo que necessitamos, o calmante, o restaurador, o regenerador, que a nossa água receba agora essa energia maravilhosa do plano espiritual. Vamos agradecendo ao plano espiritual pelo auxílio no entendimento da lição de hoje, pelo acolhimento que tivemos da espiritualidade, pelo tratamento, pelo remédio deixado na nossa água. Vamos agradecendo do fundo do nosso coração. E vamos já pedindo que a equipe espiritual nos ampare para que na quinta-feira possamos estar juntos através desse canal novamente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É muito gostoso. Gente do céu. Ai, até tomar um golinho de água. Muito bom, né? Muito, muito bom. Tomar um golinho de água, já vou falar uns oizinhos aqui para vocês. Lá. Vamos lá, acho que eu parei aqui na Ismeinha. Muito obrigada, Meinha. Eu tirei o Harry daqui, o Dinha, para não atrapalhar a nossa live. Iraci Almeida, foi muito bom ter você aqui. Angelina Vibrações, Regina Bobará Vibrações, Otília Colombo, boa noite, Otília, sempre bom ter você aqui. Denise Loureiro, último dia de aula, que coisa linda. E dá uma olhadinha aqui na gente, muito bom, Dê. Oi, Ale! O Ale deu oi, tchau, com o Ale trabalha agora à noite. Obrigado, amigo, pelo oi. A Deise, girassóis, pessoal mandando, vibrações, coraçãozinho. Cris Arcanjo, boa noite. Muito bom ter você aqui. Regina Lopes. Não tem problema, Regina. Uma hora dá certo, minha amiga. Sempre terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo às 20h20. Mas a live fica gravadinha aqui, viu, Regina? E não tem problema nenhum assistir depois do horário, tá? Nenhum problema, pode assistir. Gu, Elisena, Regina Lopes, muito bom. Adailton, pessoal, todo mundo pedindo vibrações, muito bom. Que delícia, né, Eli? Nossa, eu senti também uma paz aqui. O plano espiritual nos abraçando, como sempre, maravilhoso, né? Muito bom. Gratidão, Cristina Souza, gratidão, Elisena, Regina, Irã, Eric Meire, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada de coração aqui
a audiência, a paciência, graças a vocês é que a gente se reúne aqui, né, nesse momento, nesses dias, é muito maravilhoso. A gente aprende muito e é um momento de meditação e reflexão que faz muito bem para todos nós, né? Agradeço muito, 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 muito a espiritualidade, muito, muito a todos vocês e rogo humildemente que Jesus visite a casa e o coração de cada um e que permita que quinta-feira a gente possa se reunir novamente aqui através desse canal. Um beijo a todos e até quinta.